também tem a ver com esse negócio de Nutella, né? O cara do home office, isso daí, do cachorro, você ouviu falar? O cara tava em home office e aí ele processou a Vale, sabe por quê? Que o cachorro dele mordeu ele em casa, tava trabalhando. Pediu 30 mil reais. Porque o cachorro Acidente de trabalho. mordeu ele no mordeu momento em casa. do trabalho. Aí esse aí não perdeu, mas houve outro que ganhou, que ele disse que tava em casa trabalhando e aí a cadeira não era boa, ele deu mau jeito na hora que foi levantar. E aí se machucou trabalhando em casa, então pediu uma Você tá no indenização. horário do seu trabalho. Não, tem a ver porque, assim, na questão de home office, eu sou home office desde 2013. Lá vem, ela vai se defender. Não, Se você falar, tem uma né? questão seletista nisso. As empresas vai que tomar uma contratam, né, seletista, elas têm que, pelas normas CLT, elas têm que te dar um auxílio, porque elas estão terceirizando o custo de infraestrutura, mas ela tem que garantir a tua ergonomia e tudo mais. E ela pode, inclusive, requerer inspeção na tua casa se você tem uma área de trabalho adequada, se for pelas normas CLTistas, obviamente. Uhum. Então, ou seja, isso faz sentido o que ele falou, porque se ele não tinha uma boa cadeira, também não recebeu ajuda de custo, ou ele gabelou isso. Aí você vai ver, o cara tava sentado no sofá com o notebook em cima da... Provavelmente. Com um pedaço de pizza do lado Exatamente. e a cerveja do outro, fartou. É. Pronto, acidente de A trabalho. cadeira tá lá sem nenhum risco na cadeira. Não tirou nem o plástico. Mas assim, é uma questão assim, sinceramente, eu não consigo me ver mais picando cartão. Para mim é contrassenso. Algumas no profissões não TI. tem como, né? Mas, por exemplo, tava até conversando com o consultor, a gente tava na Colômbia, né, prestando um serviço de lá. Pô, eu falei assim, se eu consigo trabalhar aqui da Colômbia, eu consigo trabalhar de qualquer lugar. Tem um colega nosso do trabalho que está na Alemanha, que a esposa tá fazendo um trabalho de pesquisa lá, né? Um mestrado, um doutorado, não sei bem, um intercâmbio, enfim. E ele tá trabalhando normalmente, só que ele tá na Alemanha. Entendeu? Então, ou seja, atua normalmente. Então, ou seja, Quando eu você estive não na tem Itália, mais eu também restrição. trabalhava aqui no Brasil. Então, ou seja, você não tem mais restrição territorial. E outra coisa, bater o horário, se você tá de cueca ou não, só não abre a câmera, né? Mas você já tá em reunião, você já tá atuando. Imagina, eu morava em São Paulo, eu levava... a gente mede a distância em São Paulo em tempo, né? Então, ou seja, eu trabalhava na Ferreira de Araújo, ali perto do Largo do Batata, em Pinheiros, e morava na Vila Maria Alta. Para eu me deslocar na Vila Maria Alta, eu tinha que pegar a linha vermelha. Isso que eu pegava um ônibus antes, até a estação Belém, a Belém. Pegava Tatuapé, isso. Pegava no fluxo, a linha vermelha. Cara, aquilo é só por Deus, cara. Aí você pegava a linha vermelha, depois fazia baldeação e tal, e mais caminhada a pé, 2 horas. E tinha um outro colega de trabalho, que trabalhava comigo lá, ele morava em Santos. Pegava um fretado, ele levava 2 horas. Então, relativamente, a gente tinha a mesma distância. Então, ou seja, era melhor morar em Santos, que é muito mais longe, acho que 60 E a quilômetros. qualidade de vida, né? Uma qualidade de vida melhor do que morar em Tem gente que fica em Jundiaí. Jundiaí. Então, ou seja, tem gente que dentro de São Paulo é um período deslocando, é 2 para ir, 2 para voltar. Aí, 8 trabalhando, 12. Se ele for dormir o ideal, sobra o quê para ele Minha fazer no cunhada, dia? se não me falha a memória, 3 horas. 3 horas para ir para o serviço, 3 horas para voltar. Você tem um período, se você pegasse uma empresa de 3 turnos, você tem um período trabalhado. Você tem 6 horas trabalhadas dentro da condução. E aí Agora, assim, é extremo sobrevivência leste. isso, entendeu? É que assim, nem todo trampo cabe o home office, né? Não. Tem molecada hoje que vai fazer... Quer trabalhar de auxiliar de mecânico com home office. Auxiliar de pedreiro de home office. Eu vi também na Petrobras, esse caso do cachorro, falaram, né? Aí na mesma matéria tá falando vários casos atípicos. Aí tinha uma mulher que ela trabalha na Petrobras e aí ela entrou com um pedido na justiça falando que ela não poderia voltar o parcial presencial com 3 dias na semana, porque quando ela ia começar, e os 3 dias ela já começava a passar mal. A ter ansiedade, como é que fala? Tremedeira no corpo e tal. E quando falava em voltar por 5 dias, então, ela não conseguia nem funcionar.
ela entrava em burnout. Aí conseguiu um laudo lá Hoje não... do psicólogo lá Tá e falando, tava né? pedindo a justiça. Você tem uma comunidade muito grande com isso, que nem o Edson tá falando? Tem. Você tem um profissional bom. Você estava na Itália e você não deixou de trabalhar. No TI, se não fizer isso, perde profissional. Só que o Hoje- pessoal viaja, assim, o pessoal Só que fantasia o pessoal- muito, né? Não, mas assim, aí virou uma cancha muito grande, né? Porque agora ninguém mais quer estar presencial. Então, mas é que assim, ó, o pessoal Nossa, fantasia, que, pandemia, tipo assim, depois da pandemia, cara. o pessoal tem uma fantasia, Apareceu. Eu não sei nem se foi criado ali, ou se foi um ajuste que teve, ou se lá fora já tinha algo do gênero, não faço ideia. Mas quando isso apareceu aqui, que foi a pandemia, maravilha. A gente tava numa antes já situação- tinha. Mas não era tão intensivo Não, como é hoje. não era No expressivo. TI já realmente. tinha faz tempo. O boom foi ali. Foi a necessidade, né? Mas que nem vocês estão falando, TI tem muito disso, beleza. Mas é que nem tá falando, a grosso modo, mas é bem isso. O nego tá querendo ser mecânico. Não dá. Ninguém mais quer botar a cara no... Mas sabe a fantasia que tem nisso? É que o pessoal acha que assim, você tá lá home office, então você tá vendo Netflix. Eu sofro esse preconceito em casa, sabe? Você tá dormindo. As esposas não entendem, né? O home office, o problema é entendeu? esse. Você Home tá office é um aqui, problema. você pode Nossa. me ouvir, me atender e tal. Vem arrumar a torneira aqui pra mim. Porém, assim, a diferença É. é que... Tá à toa aí. A diferença é que, assim, quando você tá na empresa, você tem que cumprir aquelas 8 horas. Aí você tá aqui trabalhando, aí você vai ali num banheiro, um café, alguma coisa e tal. Não são 8 horas efetivas, mas você cumpre um horário, uma jornada ali de início e fim. No home office, você já é orientado a resultados. Se você não entregar resultado, você pode estar até assistindo a Netflix, mas você está entregando aquelas 8 horas que foram acordadas, entendeu? Se não está entregando, qual é a justificativa? É. Como é que você vai justificar? Tava assistindo Netflix e não deu tempo, Então, né? não dá, né? Então, não... Mesmo no escritório, é resultado. Você tem que ter resultado, não tem jeito. Você está dando resultado, você está conseguindo assistir sua Netflix e dar seu resultado? Perfeito. Mas eu acho que o grande problema do home office é a família. Por quê? Eu já fiz o home office também. Sentado, não só no caso da Itália, quando eu estava aqui no Brasil. Cara, a mulher olha pra você, ela fala assim, você não pode ir na Você padaria? nem trabalha. Você não pode retirar a roupa pra mim? Você não pode trocar a borrachinha da Você- torneira? Põe uma comida pra esquentar. Já que você tá aí e não tá fazendo nada, já que você tá em casa... Mas você não isso. falava, não? É um modo. Claro que eu vou Já falar. quero Ah, só bom, que a Bianca tá ouvindo. Ela ouve aí, eu falo não. Ela fala, não eu posso, tô falo, amor. ocupado. Eu falo desse jeito. Eu tô trabalhando. Parece que não, amor. mas eu Não, tô. pior que você fala isso, ela fica chateada ainda, né? Amor, tô trabalhando, tô à toa aqui. Tá vendo essas linhas aqui que eu tô digitando aqui, ó? Tô trampando, não tô no Facebook. Tem que prestar conta mais pra esposa do que pro chefe. Aí não, aí dali a pouco você tá respondendo o consultor alguma coisa. Ah, mas você tá na rede social. Eu não tô na rede isso social. É. Tô no Teams, é da empresa. Você tá conversando aí. Mas homem dentro de casa é estrela cadente. Você passou, tem um pedido. É. Todo mundo que estiver passando faz um pedido. Então, assim, é polêmico, mas a nossa empresa, ela também percebeu que o home office, quando o pessoal foi obrigado, né, a fazer o home office, eu fui o primeiro, inclusive, fui o primeiro full home office da empresa. Eu trabalho no grupo VEG. Até então não era ainda do grupo, né, a empresa. E aí, assim, eu era um experimento para eles entenderem como seria esse desafio de uma pessoa que nem mora, do que eu já estava morando em Ribeirão, né? Como funcionaria isso? Então, assim, quando veio a pandemia, o pessoal foi obrigado a ficar, né, em casa e trabalhando no home office. Você percebeu que a produtividade aumentou, quase que triplicou. Então, eles entenderam que realmente não faz sentido para uma empresa de TI. Claro, algumas empresas estão indo na contramão, né? Acho que a Google, se eu não me engano, anunciou. Elon Musk também, as empresas dele, né? É. Não quer, Zoom não. também. Do Facebook, da Meta, né? Não, o Zoom é o... O Zoom, né? Sei. a plataforma Uhum. de vídeo. Vídeo de Então, chamada. até porque, assim, algumas dessas empresas tinham já um conceito de... Você vai lá na empresa, tinha um espaço de descompressão, uma série de coisas meio utópicas até, né? Então, imagina, esse pessoal que já estava acostumado a essa descompressão ficar em casa.
vai ficar descomprimido o tempo todo. O dia inteiro Então, ou seja, é só descompressão, né? É. E aí... É que para algumas coisas, ainda assim, a cultura da empresa é importante, né? Você tem a comunicação, então o presencial, para algumas profissões, ainda assim, eu, na minha opinião, Necessário. é necessário. É que também, ó, o presencial desconsidera algumas coisas, né? No caso do TI, principalmente. Para desenvolvimento. É muito comum, às vezes acontece isso comigo, isso acontece com um colega de trabalho também, pessoas que são mais produtivas à noite do que de dia. E a pessoa, se ela estiver no presencial, ela tem que cumprir ali aquela carga, vamos pôr, das 8 às 6. Às vezes a pessoa não trabalha bem aquele horário, ela prefere um pouco mais tarde. Mas ela não pode fazer isso. Ó, hoje eu tô, sei lá, estressado, tem tem que que fazer bater o alguma dedo coisa. ali, tô. Não vou fazer agora, mas mais tarde eu fico até de madrugada se eu quiser. Minha mulher tá dormindo. Entendeu? É, principalmente. Crianças dormindo E também. você não pode processar por aliciamento moral e nem assédio Então, Tá vendo? no trabalho. Porque, crianças dormindo. Agora, se você tem que cumprir o horário fixo, não tem como fazer isso. Não, eu preferia a noite também. A noite Eu melhor, era né? mais noturno. Aí foi mudando, foi motivo, obrigatoriamente mudando o meu hábito, né? Uhum. Mas a madrugada sempre fui muito mais produtivo. Acho que a gente vai ficando mais velho, nosso corpo vai ficando diferente. Vai pedindo mais coisas, né? Não vai aguentando, Mas mano. não vai. Nossa, olha, de um tempo pra cá, realmente eu vejo que o Zenta começa a pesar. Você falou hoje é home office. Você falou que Uhum. por conta se você não consegue fazer uma viagem longa por conta do trabalho. Não daria para conciliar? Não, concilio. Né? Então, como que é esse conciliar, né? Eu não conseguiria ir, por exemplo, fazer uma viagem de moto a longa distância por conta do prazo de projetos, né? Então, não daria. Às vezes, por exemplo, quando tem uma oportunidade, eu ir de moto, eu vou de moto viajar, trabalho, entendeu? Então, assim, tem clientes que me permitem essa logística, né? A questão do presencial, a gente falou. Apesar de ser home office, a gente não deixa de ter a ética do presencial. Você tem uma jornada de trabalho que ela é um pouco diferente, que às vezes acaba tendo flexibilidade, aí vai muito do conceito da empresa. E você, às vezes, por exemplo, tem que ir num cliente. Aí ir num cliente é a mesma coisa de cumprir uma agenda presencial. Agora, uma grande vantagem, que acontecia muito, eu ia para a sede da empresa, ia fazer reuniões e tal, tudo, tava assim, com gestores ou ter consultores, a gente falando ali, discorrendo sobre um assunto que estava muito produtivo, putz, tem que ir embora, deu meu horário de bater o dedo. Uhum. Eu olhei para aquilo e falei assim, cara, isso é tão, tão contraproducente e assim, e era um negócio, olhando do ponto de vista da empresa, era mais negócio que todo mundo terminasse aquela reunião informal. Estava sendo muito produtivo e oportuno, né? Porque nem todos se encontram sempre. Sim. E aí, essa escravidão do tempo, de ir lá, bater o dedo, cumprir aquele horário, aquela rigorosidade, entendeu? Parece que, assim, nitidamente, né? A empresa, ela não te paga um salário, ela te compra o seu tempo. Uhum. Se nós brasileiros soubéssemos disso, valorizar o nosso tempo, aí sim, as pessoas começavam a questionar o valor dos salários, até mesmo a CLT, né? Então, Sim. é complicado, né? É que esse regime de trabalho é pensando naquela questão de produção de produtos físicos. Né? Aquela coisa de Sim. produção, de linha de produção. Linha de produção. Né? Hoje, por exemplo, o trabalho de um programador é muito mais intelectual. Não é muito mais, é puramente intelectual. Que é um estado da arte, né? É a mesma coisa de chegar pro Michelangelo, por exemplo, ó, você vai perguntar essa Capela Sistina aqui, ó. Você tem que fazer uma jornada de 4 horas por dia, se vira. Faz sentido. Fazer a criação. Você vai pintar das 8 às 5. Só. Imagina, dá 20, ó, você vai fazer essas obras aqui, mas você tem um tempo aí. Peraí que eu tô acabando essa mão aqui, não. Deixa aí, amanhã você conclui amanhã ela. você termina. Faz só mais esse dedo, amanhã você Você não continua. tem autorização para hora extra hoje, não. Larga o pincelzinho assim e sai correndo. Imagina. É o que a gente tem presencial hoje, né? Hoje você tá... Às vezes você tá ali focado, você tem... que nem eu que monto o relatório. Você está com o relatório pronto na cabeça. Eu só preciso despejar ele em cima do teclado. Você tá no meio do caminho... 28, que é 17, 28. 17 é 28. Tem que encerrar. Tem um lado da empresa? Tem.
Mas que nem eu brinco, onde eu trabalho, tá? Eu posso ficar? Eu bato ponto e fico. Não tem, meu problema não é esse. O relatório tá pronto. Tá ali, né? Tá na sua cabeça. Amanhã já não vai estar mais. Não. Esquece. É amanhã. Até você pegar no breu de novo, você entra. Você tem seu horário de entrada. Até... Não sei se é com todo mundo, pelo menos comigo. Aí você vai ler o que você já pôs ali. Pegar a linha de raciocínio de novo, pra ver se você vem aquela E eliminação às vezes que é você teve. Eu sei como é que é isso. E às vezes perdeu, né? Às vezes ela não volta. Volta de outro jeito, né? Meio distorcido. Ó, um cara comentou aqui, ó, Menezes, ele é seu colega de trabalho, alguma coisa assim? Menezes, sim. Ele comentou aqui, ó. Precisa de internet e notebook para isso, e levar tudo isso na moto é mais complicado. Aí depois ele falou assim, ó, amanhã às 8 na Daily, ou já sabe. Pode deixar, William. Um abraço aí. Nossa, mas tá tão cedo essa Daily, é 8 horas da manhã a Daily de vocês? Opa. Rapaz, hein? Não, trabalhador mesmo, é hein? das 8 às 17, vamos dizer assim, né? Mas nunca acaba nos horários, né? Então... Mas é dele de verdade ou é dele de uma hora? Não, é uma dele bem rápido. Assim, esse conceito de ágil, né, veio como qualquer moda, né? Então, algumas empresas soube adaptar e outras se espatifaram, né? Eternamente tentando. Eternamente tentando, ou não é possível tentar, sabe? Ou aquele waterfall raiz tá ali entranhado, né? Então, assim, é um tema bastante polêmico, mas é um tema bacana pra gente fazer aí um podcast. Dá pra fazer um dia só disso. Mas é uma empresa que ela veio de uma raiz waterfall, né? Uma gestão rigorosa, né? Muito travada por uma agilidade, né? Então, a gente viu que não dá para ser totalmente ágil, mas a gente vai, até como o PMI aceita, né? Vamos para um híbrido, né? Então, a gente tem algumas documentações que precisa formalizar, até porque a gente lida com situações de confidencialidade. Então, não dá para ser puramente ágil, como o manifesto do Scrum pregaria, né? Então, tem um meio termo aí, né? Agora, a gente segue bastante, assim, do framework, né? As deles, nossa, costumam ser os 15 minutos. O time box nosso é uma sprint de 15 dias. Então, adequa os 15 minutos. Mas ainda a gente misturou ali. Então, tem conceito de squads misturado com Scrum, misturado com Waterfall. Entendeu? Então, vai pegando um pouquinho de cada um. Kanban, obviamente, tem que ter um Kanban ali para ajudar. Né? É um então, Frankenstein ágil. um Frankenstein. A gente chama de Extreme Go Horse, né? Entrega o resultado. Rumo, a gente dá um jeito no meio do caminho. Até no governo é assim, viu? Eu já falei aqui outras vezes, né? Eu sou desenvolvedor também, trabalho em alguns projetos da PF. Já trabalhei em um projeto antes da PF, um outro projeto que era Scrum certinho. Os caras respeitavam lá, trabalhavam com perito e delegado. Tudo certinho. Os caras eram muito bons, programador também. Já o atual, igual você falou, meio misturado. Já tentou já fazer certinho, mas não, vamos fazer um pouco de cascata também, método tradicional, que esse Scrum não tá atendendo a nossa necessidade. Aí abriu lá um Taiga, lá o quadro, lá o Kanban pra gente usar. Aí vai me dar uma misturada. Mas uma coisa interessante é assim, né? Depois dessa jornada fatídica, né, do trabalho, você não trabalha em home office, né? Você é presencial. Você trabalha com seguradoras, né? Então, assim, a gente sai, aí vem o que é a moto, né, pra gente? É um divã. Foi até engraçado, uma vez um pessoal falou assim, poxa, mas você não compra aquele intercomunicador para você ir conversando com a sua esposa na pista? Foi o único momento que eu tenho de... Eu tô longe dela, que eu não ouço a voz dela. que eu não vejo ela me reclamar. Brincadeira, amor.